Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com dependentes químicos que buscam recuperação, trabalho com famílias também, né, que vivem nesse universo da dependência química, perdidas, tentando aí de todas as formas salvar, resgatar o seu ente querido. Pessoal, antes de mais nada, vem os agradecimentos, como sempre. Gostaria de agradecer as pessoas que estão me seguindo, né, cada vez mais aí no TikTok, no Instagram, a nossa rede social aqui, né, no YouTube, que é uma rede voltada para vídeos semanais. Toda quarta-feira, geralmente às 19 horas, é enviado o vídeo da semana com assuntos diversos, para trabalharmos sobre a dependência química, né, o contexto da dependência química, tudo que envolve em torno da dependência química, com o único objetivo: ajudar você, familiar, você dependente químico que sofre, né, com tudo isso que você vem vivendo, e para que, quem sabe, né, com a nossa vida e recuperação, né, nós consigamos trazer a você essa ideia, essa força para você mudar, né, todo aquele contexto adoecido que você vem vivendo. Tá bom? Também deixar um abraço, um beijo no coração das famílias da Estrela da Manhã, a nossa comunidade terapêutica, né, nossos acolhidos que aqui estão. Hoje eu estou gravando aqui da minha sala aqui da Estrela da Manhã, onde eu faço meus atendimentos online, para você que busca também, né, entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Eu também atendo online, né, tenho meu consultório online. Então, se você quiser, entra nas redes sociais, procura meu telefone, tem aqui, né, também no TikTok, no Instagram tem meu contato direto lá, né, pelo WhatsApp. Então, bom, pessoal, convido você, familiar, deixa eu só até ajeitar aqui, mudar um pouquinho aqui a posição da câmera, isso, perfeito, microfone ok, para que nós possamos se aprofundar no tema de hoje. O tema dessa semana, eu pensei muito, porque eu atendo bastante esposa, namorada de dependente químico, né? E esse universo de dependência química, né, dentro de tantas as questões que a gente acaba passando, né, esse relacionamento com o dependente químico, ele precisa ser entendido. A família, acho que nos últimos vídeos eu falei muito sobre o contexto familiar, mãe, pai, tio, tia, irmão, e como que você, né, como familiar direto dessa pessoa, pode estar tentando ou ajudar ali de uma forma saudável, sem aquela relação tóxica de envolvimento emocional tão forte que deixa você preso às ações do dependente químico. Então o objetivo hoje é falar diretamente para você esposa, para você namorada de dependente químico, você que está começando a se envolver com uma pessoa e descobriu que ele é um usuário de drogas. Você precisa entender que a dinâmica desse relacionamento ela é um pouco diferente. E talvez em alguns momentos esse cara ou essa moça, né, que é usuário de substâncias, ele vai apresentar comportamentos de dependência emocional, ligados à forte dependência causada por conta do vício. O vício causa isso. Há uma desregulação no sistema emocional, né, que é o sistema límbico, ligado ao circuito de recompensa, né, as relações se tornam ali invertidas. O dependente químico, ele é extremamente abusivo, impulsivo, compulsivo, obsessivo nas suas relações. E se você não souber lidar com tudo isso, você vai se tornar mais um refém dessas ações. As características, elas são praticamente comuns à grande maioria, tá? Como a dependência química ela é dada pela multifatoriedade, ou seja, não tem um único fator específico, você precisa sempre estar estudando os sinais, a forma que essa pessoa, né, age, você vai entendendo. Por isso que eu sempre entro, segue os canais aí dos terapeutas, das pessoas que trabalham com dependência química, como esse canal aqui do Júnior, para você entender um pouco essa dinâmica e, né, a forma como você deve reagir e agir com essa pessoa que você ama. Né, até ontem mesmo eu fiz uma reunião com os meninos e falei aqui sobre isso com eles. O quão difícil é. Muitas das vezes a gente tem que chegar num ponto de mudança. E aí quando a gente está fazendo um atendimento, né, quando eu estou seguindo um atendimento com uma esposa de um adicto, é tão complicado, né, uma namorada, uma esposa, porque muitas das vezes elas têm que tomar decisões que não é por falta de amor, mas sim por entendimento que aquela relação está adoecendo mais a pessoa, o dependente químico está usando mais droga e ela está cada vez mais afundada na codependência, nessa doença mental que ela vai, né, desenvolvendo, transtornos mentais, como depressão, ansiedade, né, que vão deixar, sim, ela intoxicada emocionalmente e perdida, confusa, tentando o tempo inteiro salvar o outro. Então é esse o tema do vídeo de hoje. Peço para que você, se você tiver alguma dúvida, tiver um comentário,
coloque aí no vídeo, né, abaixo do vídeo, se inscreve no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo para as pessoas, para as redes sociais, para quem sabe ajudar mais pessoas possível, tá? Então vamos lá, a dinâmica do amor com o dependente químico, ela é clara, né, e fica nítido algumas mudanças de comportamentos e aparecimentos, como eu disse, né, de comportamentos disfuncionais do casal, tá? Então, assim, vamos dizer que essa pessoa, você esposa, você marido de dependente químico, você esposa de adicto, você começa a perceber todo esse cenário. A primeira coisa que começa a acontecer ali é uma quebra de confiança muito grande, né? Você não consegue mais ter essa confiabilidade nele. Ele sempre está mentindo, sempre está, né, contando histórias que não tem fundamento, inventando desculpas, né, o dinheiro começa a não dar mais, né, para pagar as contas, coisas básicas da casa começam a não ser supridas, uma conta de luz, uma conta de água, né, uma internet, e ele começa a mentir, chegar tarde em casa, ou até mesmo, né, começa a sair sem dar né, com um monte de desculpas, sem dar um sentido, sem dar uma direção, e aí tudo começa a perder força, você começa a ficar desesperada, né, porque a confiança é a base do relacionamento. E a honestidade dentro dessa relação também. E o dependente químico, ele nesse estado aí avançado, conforme o uso vem avançando, ele não vai conseguir ser verdadeiro, ele vai fazer promessas vazias. Se ele usa hoje, você vai lá e desculpa ele, e tá tudo certo, resolve para ele momentaneamente, é o que ele precisa, ele vai voltar a mentir novamente, porque ele está adoecido, ele está doente. Há uma inversão de papéis, né? Eu falei aqui um pouco sobre essa situação de vocês entenderem, né? Que aí, imagina a esposa, ela começa a ser a provedora da casa, né? Eu tenho muitos casos aqui na Estrela da Manhã assim, né? Familiares que, por conta do vício avançado do seu ente querido, as esposas que estão coordenando e gerenciando a casa, leva os filhos para a escola, né? Coordena as contas, centraliza, né? Tenta centralizar todos os aplicativos de banco no seu próprio celular para evitar que ele gaste, né, de forma exagerada ou que ele gaste todo o dinheiro com drogas. E isso se torna desgastante, né? Fala pra mim aí, comenta aí no vídeo aí. Né? Se torna extremamente desgastante, você fica tentando mostrar pro cara que é para ser o provedor da casa, porque é para ser, né, o alfa, né, da casa, né, de que ele está, né, se perdendo, e há essa confusão porque ele não aceita, ele vem com essa história, que você está me prendendo em casa, que eu preciso sair, que eu preciso viver, que eu quero ir lá no futebol com os amigos. Até o futebol com os amigos se tornou um ambiente tóxico, porque ele usa dessa situação para usar drogas. Percebe? Aí, o futebol ali é das 7 às 9, ele estende o horário, chega meia-noite, 1 hora, porque além dele ficar bebendo, depois ele passa, pega uma dose aí da sua substância de preferência, passa a noite no sofá enquanto você está sozinha na cama. E imagina, né, toda essa dinâmica adoecida vai enfraquecendo a relação. E como eu até falei para os meninos aqui, muitas esposas, namoradas, elas não abandonam o relacionamento por falta de amor, abandonam o relacionamento por uma exaustão emocional, um cansaço de tentar o tempo inteiro resgatar essa pessoa sem sucesso. A terceira parte importante aqui, o ciclo, começa a aparecer um ciclo de crises, né? Crises atrás da outra. Por quê? Porque essa dinâmica, né, ela é sustentada pelo bem-estar de como que esse adicto vai estar. Ou seja, se hoje ele está usando a substância, tem crise, tem briga, tem gritaria, tem desconfiança, tem sofrimento, tem exaustão, tem cansaço emocional, tem noite sem dormir, né, vai para casa da mãe, entende? Não é assim? Né? E não volta para casa, fica preocupada, não sabe se o cara vai chegar, se vai chegar, como vai chegar. Então, assim, ela começa esse ciclo de crises começa a sustentar a casa. Quando ele está bem, está tudo bem, tranquilo. Se ele tá, né, hoje você sabe que geralmente quarta-feira, sexta-feira é dia dele usar, dele inventar uma mentira, você já começa a ficar desesperada antes. E aí, obviamente, né, pessoal, que acho que esse é o ponto importante quando a gente fala da codependência. Para você, esposa, namorada de adicto, uma coisa é muito importante, né? Eu até passei isso com o meu relacionamento com a Karina, né? Eu sempre conto essa situação para as famílias, porque há sim a recuperação, né? Eu sou um adicto em recuperação aí há um bom tempo e não vou ficar jogando, fazendo gol contra com os outros meninos.
Eu acredito sim na recuperação, acredito sim que existe a mudança. Porém, você precisa entender que essa parte, né, da mudança depende dele. Né? Porque senão você vai desenvolver o que nós chamamos de codependência emocional. Você fica tão vidrado em tentar, né, de certa forma, dependente do amor, que você esquece da sua vida tentando salvar o outro de todas as formas. E essa salvação não depende de você. Eu lembro que quando eu e a Karina se conhecemos, eu já estava já há uns anos em recuperação, e fui realmente rotulado. As amigas dela falaram para ela: olha, cuidado, hein, esse cara é dependente químico, esse cara vai dar trabalho para você. Infelizmente, esse preconceito existe, porque a gente sabe que o universo da dependência química é complexo, que as pessoas, nem todas estão em processo de recuperação, nem todas querem se recuperar, e você precisa entender que parte que cabe a você cuidar da sua vida, sem se adoecer, sem ficar presa a essa relação, com a ideia de que você vai resgatar ele pelo amor. E aí onde se desenvolve a codependência. Então, assim, essa salvação ilusória, né, não existe, tá, pessoal? Por isso que eu falei, é uma salvação ilusória. Muitas esposas, elas chegam num ponto, quando eu começo a atender, eu vejo a dificuldade aqui. Que elas começam a apontar umas coisas importantes. Ó, você precisa dar um limite nessa relação, você precisa começar a dizer um não, você precisa parar de tentar salvar ele, você precisa parar de aceitar, né, esse amor vazio, né, que não há cumplicidade de todos os lados. Você está envolvida e ele está envolvido com a droga, né? Eu até trabalho com os meninos na comunidade terapêutica aqui, o divórcio com a substância. Para você adicto aí que está tentando não perder o seu casamento, seu relacionamento, você vai ter que fazer uma escolha difícil aí, jovem, né? E eu falo de escolha difícil e as pessoas falam assim: ele tá escolhendo a droga e não a esposa? Sim. Quantas vezes você, né, deixou essa pessoa que você diz amar em casa, né, toda bonita, cheirosa, te esperando, né, com o jantar pronto, com as crianças te esperando, e você foi para a rua usar droga debaixo de uma marquise, né, num quarto, num ambiente fedido, sujo, né, num banho de chuva. Então, assim, é uma escolha que, quando eu falo que é difícil, é por conta disso. A forte relação criada do dependente químico com a substância neutraliza ele de viver isso, de voltar a ter essa consciência, essa razão, né? Essa parte da consciência insensível é muito forte. O dependente químico, ele se congela, a droga congela os seus sentimentos e ele fica preso de uma relação forte com a substância. Então você, esposa, namorado, você tem que entender isso, né? Para que você não adoeça junto. Pare de pensar que você vai salvar ele a qualquer momento com todo o amor que você tem por ele, né? Uma parte importante para você entender, até anotei aqui para eu não esquecer: eu amo você demais para colaborar com a sua doença. Nossa, essa é uma frase que vai doer, mas vai salvar, vai curar, vai restaurar. Pelo menos a sua parte de você fazer algo por você, você não vai se deixar ir ao fundo do poço junto com ele. Você está ali, eu te amo demais, mas eu vou parar de ser esse ponto, né, de equilíbrio. Quando você perde, né, tudo nas drogas, em muitos casos tem esse vício cruzado, né? Que é a ludopatia envolvida com a dependência química, onde esse cara está ali jogando, apostando tudo, colocando a vida familiar, né, a saúde financeira da família em risco, apostando alto por conta do uso abusivo de drogas e do uso de jogos agora também. Então, assim, você precisa entender que todo amor, nesse caso, ele não vai salvar a pessoa, que ela precisa sim ser colocada em xeque para assumir as responsabilidades das suas escolhas. Uma parte importante é parar de ser a facilitadora do vício. Como assim, Júnior? Explica melhor. Em muitos casos a pessoa começa a esconder ele da família, né? Não conta para os pais, né? Os amigos, as amigas perguntam como é que ela tá. Tá todo mundo vendo que ela tá, né, totalmente desestruturada emocionalmente, que não vai nem mais num salão de beleza, que fica em casa chorando, depressiva, que abandona os ciclos, né, o círculo social, que não mais, né, quer sair de casa. Por quê? Porque ela está tentando ali, de certa forma, ir pagando conta, né, ir pagando dívida, ir fazendo empréstimo para salvar o casamento. Na verdade, ela quer salvar o casamento, mas ela está salvando e facilitando para o dependente químico continuar preso ao vício, ao uso. Há uma anulação pessoal. Sim, acabei de falar. Né? Essa pessoa, ela deixa de cuidar até mesmo do seu bem-estar comum. Ela começa a viver ancorada no bem-estar do outro.
né, com essa ideia de que a qualquer momento ninguém sabe mais, né? Há uma inconstância, há uma oscilação muito grande dentro dessa instabilidade familiar, ninguém sabe a hora que ele vai usar de novo, então essa pessoa ela vai se depreciando, vai perdendo sentido, né? A sua vida começa a ser controlada pelo outro, e ela fica ali tentando, aí tem um controle obsessivo muito grande, né? Porque ela fica colocando, né, aqueles rastreadores ali no WhatsApp para saber, né, onde que ele está, com quem que ele vai, né, sempre compartilhando localização. Isso não vai funcionar, sabe por quê? Porque hoje ele consegue usar droga sem sair de casa, né? Tem esses meios aí de facilitação, pessoas que entregam droga no próprio quintal, joga a droga no quintal, né, e o cara faz um pix ali pro traficante, você nem vê ele saindo. Entende? Então, assim, o fato é que você precisa entender, né? Esse amor que te machuca tanto. Que amor é esse, né? Que amor é esse? O amor que para preservar um relacionamento, eu acabo aceitando ser traída, ameaçada, agredida, emocionalmente, financeiramente, a família perdida, agressões verbais e físicas, né? Isso há um bom tempo não é mais amor. E você está ali com a ideia de que você está tentando salvar. Mas salvar o que, na verdade? Aquilo que você já perdeu e você ainda não percebeu. Então, para que tudo, principalmente a sua autoestima, né? Você está preso a uma situação, numa relação, e você precisa tomar uma posição sobre isso. Eu não estou dizendo, né, para que você abandone, para que você se separe. Não estou dizendo nada disso, né? Porque nunca trabalhei isso com as mães, com esposas, com as namoradas dos meninos, do que eu tenho aqui na clínica, ou até mesmo as pessoas que eu atendo de fora, no ambiente externo. Não, nunca digo isso diretamente. A questão é simples, né, é dura, mas é real e verdadeira. Você precisa botar limites nessa relação, fazer com que o amor, ele tem limites sim. Não tem esse negócio de amor sem limites, não. O amor em toda relação, para não se tornar abusiva, para não se tornar tóxica, ela precisa ter um limite. Fazer o dependente químico entender que ele precisa sofrer as consequências dos seus atos, né? Pagar por aquilo que o vício tem causando nele. Ah, mas ele está doente, sim. Então ofereça apoio, ofereça acolhimento, ofereça ajuda, dê direção, mas não faça mais a parte dele, que é se autorresponsabilizar por aquilo que ele vem causando. Talvez você vai ter que oferecer menos, né? Você vai ter que ir contra essa ideia de que você com o amor vai salvar. Saia de casa, vai para casa da sua mãe, da sua irmã, né? Diga para ele que você está cansada, ofereça tratamento, coloque ele numa clínica e faça de tudo para que você continue se fortalecendo emocionalmente. Busque os grupos de apoio, faça terapia, para que a sua estrutura emocional, independente da recuperação dele, torcemos todos que ele se recupere, mas se ele não se recuperar, você estará cuidando da sua vida, da sua saúde mental, da saúde da sua família, dos seus filhos, que são mais importantes nesse processo todo. Infelizmente não vamos conseguir salvar todos, então você precisa fazer escolhas difíceis. Se ele não, né, com tanto amor, com tanta disciplina, com tanto cuidado, não quer se recuperar, infelizmente o ponto da mudança está nas suas mãos, tá? Espero ter ajudado, espero ter dado uma direção. Se você tiver alguma dúvida, mande aqui nos comentários, né? Eu também sempre aceito aí críticas, né? Com certeza. E, obviamente, temas de reuniões que eu ainda não falei aqui, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos, até semana que vem.